A escuridão pairava sobre a fazenda de Samuel Rocha. O vento cortava os campos secos de Serra Dourada, carregando o som dos grilos e do ranger das árvores ao longe. Dentro da casa, Samuel, um homem de meia idade com mãos calejadas pelo trabalho, dormia profundamente. Um barulho estranho veio dos currais. Primeiro, um relincho agudo. Depois, o som metálico de uma tranca sendo quebrada. Ele se levantou de sobressalto, pegando sua espingarda ao lado da porta. Sua fazenda ficava afastada da cidade, e àquela hora da noite, ninguém deveria estar por ali. Ao abrir a janela, seu peito gelou. No meio do campo, sob a luz fraca da lua, vultos se moviam na escuridão. Homens mascarados, vestidos de preto, conduziam o gado para fora do curral. Alguns cavalgavam, outros andavam a pé, armados com rifles. Estavam roubando tudo o que ele tinha. Samuel sentiu o sangue ferver. Décadas de trabalho estavam sendo levadas em questão de minutos. Ele apertou o cabo da espingarda, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um dos ladrões virou-se e apontou um fuzil para sua casa. Nem tente, velho. Fica na sua, ou a gente resolve do jeito difícil. Samuel ficou imóvel. Ele sabia que estava em desvantagem. Um a um, os criminosos desapareceram na escuridão da estrada, levando consigo toda a sua criação. O fazendeiro ficou ali, sozinho, o coração pesado, a respiração entrecortada pelo ódio e pela impotência. O que aqueles ladrões não sabiam era que haviam roubado do homem errado. A notícia do roubo se espalhou rapidamente por Serra Dourada. Pela manhã, Samuel chegou à cidade com passos firmes, mas a expressão carregada denunciava sua frustração. Ele caminhou direto para a delegacia, um prédio pequeno e mal cuidado no centro da cidade. Atrás do balcão, o xerife Amaral bebia café, os pés apoiados na mesa. Era um homem de postura relaxada, barriga saliente e olhos que transmitiam mais preguiça do que autoridade. Quando viu Samuel entrar, sequer se levantou. O que foi, Rocha? Alguma res fugiu de novo? Samuel cerrou os punhos. Não foi uma res, foi o rebanho inteiro. Entraram na minha fazenda de madrugada e levaram tudo. O xerife bufou e pousou a caneca na mesa. E você quer que eu faça o quê? Já viu o tamanho da região? Esses ladrões já devem estar longe. Você tem homens, tem armas. A estrada tem uma única saída antes da serra. Dá tempo de fechar o caminho. Amaral soltou uma risada curta. E largar tudo para correr atrás de boi? Tenho coisas mais importantes para fazer. Samuel olhou ao redor. A delegacia estava praticamente vazia. Ele sabia que o xerife pouco se importava com crimes contra fazendeiros menores. Se fosse o gado de um dos coronéis da cidade, você já teria mandado a tropa inteira atrás dos ladrões. O xerife inclinou a cabeça e sorriu de canto. Pois é, Rocha. Mas você não é coronel. Samuel sentiu a raiva crescer. A injustiça estava diante dele, e ninguém movia um dedo. A cidade que ele ajudou a construir com trabalho duro havia se tornado refém de homens como Amaral. Sem outra escolha, virou-se e saiu da delegacia. Os olhares curiosos das pessoas nas ruas o seguiam, mas ninguém ofereceu ajuda. Ele caminhou até o único hotel da cidade e entrou no quarto que havia alugado dias antes. No canto da cômoda, uma pasta preta esperava por ele. Samuel abriu, passando os dedos pelos documentos que carregavam um peso imenso. Entre eles, um único papel selado e assinado pelo Tribunal Estadual. Ali, estava sua nomeação oficial. Naquele momento, ele não era mais apenas um fazendeiro arruinado. Ele era o novo juiz de Serra Dourada. Samuel permaneceu no quarto por alguns minutos, observando o documento à sua frente. O papel trazia o selo oficial do Tribunal Estadual e seu nome destacado como novo juiz de Serra Dourada. Era uma conquista que ele mantivera em segredo, aguardando o momento certo para assumir o cargo. Agora, esse momento havia chegado mais rápido do que esperava. Ele guardou os documentos de volta na pasta e saiu do hotel, caminhando em direção ao fórum da cidade. O prédio de madeira era simples, mas ali dentro estava o verdadeiro poder da lei. Ao cruzar a porta, foi recebido pelo escrivão, um homem magro e de óculos que parecia surpreso com sua presença. Senhor Rocha? Samuel entregou a nomeação. O homem leu com atenção, ajustando os óculos, e em seguida olhou para ele com um misto de respeito e espanto. Então, é verdade. O senhor é o novo juiz. É verdade,
confirmou Samuel. O escrivão endireitou a postura e fez um sinal para que ele o acompanhasse. Juntos, entraram no gabinete, onde o juiz anterior havia trabalhado por anos. O escritório era simples, mas a cadeira atrás da mesa carregava um peso imenso. Samuel sentou-se e respirou fundo. Não havia mais dúvidas. A partir daquele momento, ele não estava mais limitado pelo descaso do xerife ou pelo medo dos fazendeiros da cidade. Agora, ele tinha autoridade para agir, para buscar justiça da maneira certa. Mas primeiro, precisava de informações. Chamou o escrivão de volta. Quero acesso a todos os casos de roubo de gado dos últimos 5 anos. Quem investigou? Quais foram os suspeitos e o que aconteceu com as denúncias? O homem arregalou os olhos. Vai ser uma lista longa, senhor. Então comece agora. O escrivão assentiu e saiu apressado. Samuel recostou-se na cadeira, os olhos fixos na porta. Ele sabia que os ladrões voltariam à cidade. Mais cedo ou mais tarde, teriam que vender o gado. E quando isso acontecesse, ele estaria esperando. 2 dias se passaram. Samuel passou esse tempo mergulhado nos registros da cidade, analisando cada roubo de gado registrado nos últimos anos. O que encontrou apenas confirmou suas suspeitas. Os crimes sempre seguiam o mesmo padrão. Fazendas pequenas eram saqueadas, os rebanhos desapareciam e, dias depois, bois idênticos eram vendidos em leilões organizados por poucos fazendeiros da região. Nenhuma investigação avançava. O xerife Amaral sempre arquivava os casos por falta de provas. Era um esquema claro. O roubo de gado não era obra de criminosos aleatórios, mas de uma rede bem organizada. Samuel anotou nomes, datas e transações suspeitas. Entre os beneficiados pelos leilões estavam fazendeiros influentes e até comerciantes da cidade. Mas o nome que mais se repetia era o do próprio xerife Amaral. A verdade estava diante dele. Samuel fechou a pasta com as anotações e olhou pela janela do gabinete. Do lado de fora, o sol queimava o chão seco de Serra Dourada. A cidade seguia sua rotina, alheia ao que estava prestes a acontecer. Então, veio a notícia que ele esperava. O escrivão entrou apressado no gabinete, visivelmente agitado. Senhor juiz, os ladrões estão na cidade. Samuel se levantou. Onde? No pátio do leilão. Estão vendendo o gado. Ele respirou fundo, sentindo o peso daquele momento. O destino trouxera os criminosos até ele. Agora, era a hora de agir. Samuel pegou seu chapéu, ajeitou a jaqueta azul com o emblema do Brasil e saiu do gabinete com passos firmes. Ele não precisava de armas ou ameaças. O que ele tinha agora era algo muito mais poderoso. O pátio do leilão estava movimentado. Criadores e comerciantes circulavam entre os currais de madeira, avaliando o gado à venda. Os animais estavam bem tratados, limpos, marcados com novas identificações. Qualquer um que não conhecesse a região acreditaria que aqueles bois sempre pertenceram aos vendedores. Mas Samuel conhecia seu próprio rebanho. Parado na entrada, ele observou os homens que comandavam a venda. Eram os mesmos que havia visto naquela noite, mascarados, conduzindo seu gado para fora da fazenda. Agora, de rostos descobertos, negociavam como se fossem legítimos donos dos animais. No centro do grupo, um homem alto, vestindo um colete de couro e um chapéu de aba larga, falava alto para um grupo de compradores. Seu nome era Nestor, um velho conhecido da cidade, famoso por seus negócios obscuros. Gado bom, criado no pasto, sem nenhuma marcação suspeita. Quem quiser fazer um bom negócio, é agora ou nunca. Os homens riam, certos de sua impunidade. Samuel avançou, caminhando sem pressa pelo pátio. As conversas ao redor começaram a diminuir conforme ele se aproximava. Algumas pessoas reconheciam sua jaqueta, mas ninguém dizia nada. Quando chegou perto dos criminosos, Nestor o viu e abriu um sorriso debochado. Olha só quem apareceu. Não esperava ver você por aqui, Rocha. Veio comprar seu gado de volta? Algumas risadas baixas vieram do grupo. Samuel manteve a expressão séria. Eu não compro o que já é meu. O riso cessou. Nestor inclinou a cabeça, avaliando-o. E o que você pretende fazer? Ir chorar pro xerife? Samuel enfiou a mão no bolso interno da jaqueta e puxou um envelope selado. Entregou-o diretamente para Nestor, que pegou com desconfiança. Ao abrir e ver o documento,
Seu rosto perdeu a cor. Isso é uma piada? Não é uma piada, disse Samuel. É um mandado de apreensão. Esse gado foi roubado da minha fazenda, e agora ele volta para mim. O silêncio se espalhou pelo pátio. Os olhares dos compradores se voltaram para Nestor e seus homens. O esquema havia sido exposto. Nestor amassou o papel com força, tentando recuperar a pose. Você acha que um pedaço de papel muda alguma coisa? Aqui, manda quem tem homens. Ele fez um sinal discreto para 2 de seus comparsas, que começaram a se mover. Samuel não recuou. Manda quem tem a lei. E eu sou a lei agora. Atrás dele, surgiram 2 policiais estaduais, armados e uniformizados. Diferente do xerife Amaral, eles não estavam ali para ignorar o crime. Haviam sido enviados diretamente pelo Tribunal Estadual a pedido de Samuel. Nestor e seus homens perceberam que estavam cercados. O jogo havia virado. O silêncio que tomou conta do pátio do leilão foi interrompido pelo som seco das botas dos policiais pisando no chão de terra batida. Os compradores se afastaram, percebendo que a situação havia mudado. O jogo de ameaças e intimidação que os ladrões sempre usaram não funcionaria dessa vez. Nestor olhou ao redor, buscando uma saída. Seu olhar encontrou o xerife Amaral, parado mais atrás, observando a cena com uma expressão neutra. Xerife, você não vai fazer nada? Gritou ele. Amaral cruzou os braços e soltou um sorriso curto. Não posso interferir numa ordem oficial do tribunal, Nestor. Parece que você mexeu com a pessoa errada. A traição estampou-se no rosto do criminoso. Ele havia contado com a proteção do xerife, mas agora estava sozinho. Seus comparsas também perceberam a mudança no cenário. Alguns recuaram lentamente, enquanto outros tentavam esconder as armas que carregavam. Samuel deu um passo à frente, mantendo o olhar fixo em Nestor. Você se achava intocável porque tinha amigos poderosos, porque comprava o silêncio de alguns, porque ninguém nunca teve coragem de te enfrentar. Isso acabou. Nestor cerrou os dentes. Você não passa de um fazendeiro, Rocha. Acha que pode mudar essa cidade sozinho? Samuel manteve o olhar firme. Eu não preciso mudar a cidade inteira. Só preciso garantir que homens como você não a comandem mais. Nestor rosnou um palavrão e sacou uma faca da cintura. Antes que pudesse dar um passo, um dos policiais ergueu a arma. Abaixa isso. Agora. O criminoso hesitou por um segundo, então largou a lâmina no chão. Vocês não podem fazer isso comigo. Samuel deu um último olhar para ele antes de se virar para os policiais. Levem todos. O leilão acabou. Os ladrões foram algemados um por um. Os compradores que tinham participado do esquema se dispersaram, tentando evitar serem associados ao crime. Amaral assistiu tudo de braços cruzados, sem dizer uma palavra. Quando o último homem foi levado, Samuel caminhou até o cercado e passou a mão pelo lombo de um dos bois. Depois de tantos anos de trabalho, depois de tanta injustiça, ele finalmente havia recuperado o que era seu. Mas aquilo não era apenas sobre o gado. Era sobre mostrar que a lei ainda valia em Serra Dourada. O pátio do leilão foi esvaziando aos poucos. Os compradores evitaram olhar para Samuel enquanto saíam, temendo que qualquer envolvimento pudesse colocá-los em sua mira. O nome do novo juiz já corria pela cidade, e todos entendiam que Serra Dourada não era mais um lugar onde o crime ficava impune. Samuel observou enquanto os policiais escoltavam Nestor e seus homens para a viatura. O criminoso, agora algemado, ainda tentava manter a arrogância, mas seus olhos traíam medo. Ele sabia que sua influência havia acabado. Quando os veículos partiram, Samuel caminhou em direção ao centro da cidade. Seu próximo destino era a delegacia. Ao chegar, encontrou o xerife Amaral sentado atrás da mesma mesa de sempre, girando o copo de café entre os dedos. O homem levantou os olhos lentamente, estudando Samuel por alguns segundos antes de falar. Então, é assim que vai ser? Samuel puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente. Você sabia o que estava acontecendo esse tempo todo. Escolheu ignorar. Amaral sorriu de canto. Escolhi sobreviver. Você pode colocar um grupo de ladrões na cadeia, pode até expulsar um fazendeiro corrupto ou outro. Mas acha mesmo que pode limpar Serra Dourada sozinho? Samuel não desviou o olhar. Eu não estou sozinho. O xerife soltou uma risada baixa. Não por enquanto. Mas você fez inimigos. Sempre tive.
A diferença é que agora eles sabem que não podem mais agir sem consequências. Amaral bebeu um gole do café, como se estivesse considerando aquelas palavras. Então, sem aviso, pegou um envelope e o empurrou pela mesa. Recebi isso hoje cedo. Diretamente do Tribunal Estadual. Samuel abriu e leu o conteúdo. Era uma ordem de auditoria na delegacia. O tribunal havia determinado uma investigação sobre o trabalho do xerife nos últimos anos. Amaral deu um sorriso cansado. Parece que você ganhou. Não se trata de ganhar ou perder. Se trata de justiça. O xerife o encarou por um momento, depois balançou a cabeça e se levantou. Tirou a estrela de metal do peito e a colocou sobre a mesa. Eu me aposento antes que me tirem à força. Samuel pegou o distintivo e olhou para ele por um momento. Depois, se levantou e caminhou para fora da delegacia. A cidade estava diferente. Pela primeira vez em muitos anos, Samuel sentiu que Serra Dourada tinha uma chance de mudar. Mas ele sabia que aquilo era apenas o começo. Os dias seguintes foram marcados por mudanças silenciosas, mas profundas. Com Nestor e seus homens presos, os fazendeiros corruptos começaram a agir com cautela. O nome de Samuel Rocha agora ecoava por Serra Dourada como uma força que ninguém poderia ignorar. O Tribunal Estadual enviou investigadores para analisar os registros da delegacia. O xerife Amaral, após anos de impunidade, deixou a cidade sem alarde, sabendo que qualquer resistência apenas aceleraria sua queda. Seu cargo foi temporariamente ocupado por um policial nomeado diretamente pelo governo, alguém que não devia favores a ninguém. O que começou como um simples roubo de gado terminou com a dissolução de um esquema criminoso que dominava a cidade havia anos. Mas Samuel sabia que a luta não terminava ali. Ele havia dado o primeiro passo, mas sempre haveria aqueles que tentariam recuperar o controle perdido. Naquela manhã, ele voltou para sua fazenda. O cheiro do pasto e o som do gado lhe deram a sensação de que tudo estava finalmente no lugar certo. Caminhou até o curral, onde seus bois agora descansavam sob o sol quente. Passou a mão sobre o dorso de um dos animais e respirou fundo. A justiça havia sido feita. Ao longe, uma poeira subia da estrada. Samuel virou-se e viu um cavaleiro se aproximando lentamente. Quando a silhueta ficou mais clara, reconheceu um dos fazendeiros locais, um homem que antes se mantinha neutro, sem tomar partido na guerra silenciosa que dominava a Serra Dourada. O homem desmontou do cavalo, segurou as rédeas por um instante e depois olhou diretamente para Samuel. O Senhor fez o que ninguém teve coragem de fazer. Samuel ficou em silêncio, esperando que ele continuasse. Se precisar de aliados, pode contar comigo. A cidade precisa de um juiz justo. Samuel assentiu lentamente. A cidade precisa de mais do que isso. Precisa de homens que não tenham medo de fazer o certo. O fazendeiro apertou os lábios e, depois de um instante, estendeu a mão. Samuel a segurou com firmeza. O juiz de Serra Dourada não estava mais sozinho. A mudança havia começado.